Imagine um campo antes fértil, agora ressecado e rachado como a pele de quem perdeu o vigor da juventude. O sol que outrora sustentava a vida parece ter se tornado um carrasco implacável, castigando as plantações e deixando as terras inabitáveis. Assim, se cumpre a visão descrita em Mateus 24:7, onde Jesus advertiu que haveria fome em diversos lugares. E aqui estamos nós, vendo o mundo dobrar os joelhos diante de uma crise alimentar que parece se agravar a cada dia. Enquanto isso, em outras partes do planeta, as águas vêm com fúria avassaladora. Cidades inteiras desaparecem sob ondas gigantescas e montanhas que antes permaneciam inabaláveis desmoronam ao menor tremor de terra. Não são apenas eventos isolados, são clamores de uma criação que geme como uma mulher em trabalho de parto, prenunciando algo muito maior. Os números impressionam. Nunca antes se registraram tantos desastres naturais em tão pouco tempo. Furacões, enchentes e secas parecem estar em uma dança caótica, uma sinfonia de destruição. É impossível não se perguntar: será que a Terra está reagindo a algo que não podemos ver? Seria uma resposta ao descaso humano, ou talvez uma mensagem enviada diretamente pelo Criador? Mas a fome não é apenas de pão, é de esperança, é de sentido. Pessoas buscam respostas enquanto perdem suas casas, suas plantações e, às vezes, suas próprias vidas. A Bíblia fala de tempos como estes, onde cada catástrofe é um lembrete de que o tempo está avançando. E no meio disso, um som, um rugido. Não é o som do vento ou das ondas, mas um eco de guerra. Porque logo após as catástrofes, Jesus advertiu: haverá guerras e rumores de guerras. E assim, o que está por vir parece ser ainda mais perturbador. O som de botas marchando ecoa por terras que já viram séculos de sangue derramado. Em corredores ocultos, líderes sussurram palavras carregadas de tensão, enquanto do outro lado do mundo, mísseis atravessam o céu como cometas de destruição. Guerras e rumores de guerras, foi o que Jesus profetizou em Mateus 24:6. E hoje, o mundo parece estar preso a um barril de pólvora, com o estopim prestes a ser aceso. Não é apenas o conflito visível, aquele que vemos estampado nas manchetes. É o clima pesado, a sensação palpável de que algo está por trás das cortinas da história, movendo peças como em um xadrez cósmico. Guerras civis destroem nações de dentro para fora. Superpotências trocam ameaças como crianças que brincam com fogo. Mas o que acontece quando o jogo de palavras não é suficiente? Quando as espadas ou bombas são realmente desembainhadas? Os rumores são ainda mais inquietantes. Há planos escondidos, tratados não cumpridos, alianças quebradas. Os oceanos estão repletos de submarinos que ninguém vê, mas que todos sabem que estão lá, aguardando ordens silenciosas. Cada movimento de tropas, cada teste de armas é um lembrete de que a paz, tão frágil, pode se partir como vidro em um instante. E no meio de tudo isso, o que realmente está em disputa? Territórios, poder, ou há algo mais profundo, algo espiritual, que impulsiona esses conflitos? A Bíblia fala de um tempo em que nação se levantará contra nação e reino contra reino. Será este o início de algo ainda mais sombrio? Enquanto as tensões crescem, outra cena surge no horizonte. Não é apenas uma batalha de armas, mas de ideias, de fé. Um cenário onde a verdade parece ser desafiada em cada esquina. Afinal, o amor de muitos já começa a esfriar. Silêncio. Onde antes se ouviam cânticos e orações fervorosas, agora resta um vazio que ecoa. Igrejas antes lotadas hoje parecem grandes demais para a meia dúzia de pessoas que ainda insistem em permanecer. O amor de muitos está se esfriando, exatamente como Jesus previu em Mateus 24:12. E essa não é uma mudança repentina, mas um processo lento, quase imperceptível, como gelo se formando na superfície de um rio. Antes de continuar o vídeo,
Quero avisar que as inscrições estão abertas para o nosso mais novo curso Como Jesus Interpretava a Bíblia, com um desconto especial de 90% válido apenas este mês. Nele, você vai aprender a compreender as Escrituras da mesma forma que Jesus fazia, explorando contextos históricos, culturais e as parábolas de maneira profunda e prática. Ao clicar no link abaixo e garantir sua vaga, você estará investindo em um conhecimento transformador. Não perca essa oportunidade única. A apostasia é sorrateira. Não surge como um terremoto, mas como pequenas rachaduras. Primeiro, a dúvida, depois, a indiferença, até que, por fim, o coração antes aquecido pela fé se torna frio, como pedra. Por que acreditar? Muitos se perguntam. Falsos profetas surgem oferecendo atalhos e respostas mais confortáveis, adaptando a mensagem para agradar os ouvidos. É uma época em que o certo parece errado e o errado certo. Nos últimos tempos, o mundo tem exaltado a ideia de verdades relativas. O que é verdadeiro para um pode não ser para outro, dizem. E nesse cenário, a palavra de Deus, que sempre foi uma rocha firme, é tratada como algo antiquado, ultrapassado. Os valores que um dia guiaram gerações são descartados como velharias sem relevância. Mas não são apenas as igrejas que estão esvaziando. É a alma das pessoas. Elas buscam algo para preencher o vazio, mas se encontram ainda mais perdidas. Filmes, livros, músicas, tudo parece apontar para uma busca incessante por significado. Ainda assim, o coração continua inquieto. E enquanto isso acontece, há um movimento paralelo. No meio da frieza crescente, uma mensagem está se espalhando como fogo, atingindo os confins da terra. Será que o Evangelho finalmente está chegando a todas as nações, como anunciado em Mateus 24:14? O que acontece quando a última pessoa ouvir? Em uma pequena vila escondida entre montanhas distantes, uma criança ouve pela primeira vez sobre um Deus que a conhece pelo nome. Em um apartamento no coração de uma metrópole caótica, alguém assiste a um vídeo que fala de esperança em meio à dor. Por toda parte, vozes proclamam o Evangelho, atravessando barreiras que antes pareciam intransponíveis. Mateus 24:14 diz que o Evangelho será pregado a todas as nações antes que o fim venha. E se pararmos para observar, estamos mais próximos disso do que jamais estivemos. A tecnologia é o navio que carrega essa mensagem. Ondas de rádio alcançam tribos isoladas. Smartphones levam a palavra a lugares onde os missionários físicos nunca chegaram. Redes sociais, transmissões ao vivo, traduções da Bíblia para idiomas remotos. O mundo nunca foi tão pequeno e a mensagem nunca foi tão acessível. Mas o que realmente chama a atenção é a urgência. É como se algo pulsasse por trás de cada esforço, impulsionando essa corrida contra o tempo. Afinal, não se trata apenas de alcançar pessoas, mas de um propósito maior que parece se desenrolar diante de nossos olhos. Para alguns, é como um vento novo, fresco e carregado de esperança. Para outros, é uma ameaça que precisa ser silenciada. E ainda assim, a pergunta persiste: o que acontece quando todos ouvirem? Não significa que todos aceitarão, mas que todos terão a chance de decidir. Enquanto o último pastor prega em uma vila distante ou uma última transmissão chega ao outro lado do mundo, será que estamos nos aproximando de algo que as gerações passadas sequer podiam imaginar? Porém, os olhos do mundo parecem estar se voltando para um lugar específico, um pequeno pedaço de terra onde os eventos bíblicos parecem convergir. Israel está florescendo, e isso não pode ser ignorado. No meio de terras que antes pareciam condenadas à aridez eterna, algo surpreendente está acontecendo. Israel, aquele pequeno e contestado pedaço de terra no Oriente Médio, está florescendo.
Não se trata apenas de um crescimento natural, mas de um cumprimento profético que carrega ecos de Isaías 27:6. Israel lançará raízes, florescerá e encherá o mundo de frutos. O cenário é quase poético. Desertos que por séculos nada mais eram do que paisagens estéreis, agora estão cobertos de plantações verdes e cheias de vida. O país lidera o mundo em tecnologias de irrigação, transformando poeira em colheitas abundantes. Israel exporta frutas, flores e tecnologia para os cantos mais distantes do globo. Mas o que está acontecendo aqui vai muito além da agricultura. Desde que se tornou uma nação em 1948, Israel tem sido um enigma para o mundo. Como um povo tão pequeno, cercado por inimigos, sobreviveu. E não apenas sobreviveu, mas prosperou. Parece que há algo maior sustentando essa nação, algo que desafia a lógica e chama a atenção de todos os olhares globais. Não é de admirar que, tanto em notícias quanto em debates políticos, Israel esteja sempre no centro das atenções. Porém, esse florescimento não acontece sem oposição. A cada avanço, parece haver uma força contrária tentando minar o progresso. O palco está montado, mas o foco está mudando, porque mais do que o desenvolvimento agrícola ou tecnológico, é Jerusalém que atrai a disputa. Zacarias 12:3 declara que a cidade seria como uma pedra pesada para todas as nações, e isso é exatamente o que vemos hoje. Enquanto Israel floresce, Jerusalém se torna o centro de uma tensão que ultrapassa o entendimento humano. Quem será capaz de suportar o peso dessa pedra? Jerusalém. Uma cidade que, por sua geografia, poderia ser apenas mais um ponto no mapa do Oriente Médio, mas que carrega um peso que transcende o terreno. Zacarias 12:3 nos alerta que ela seria como uma pedra pesada para todas as nações. E hoje é impossível ignorar. Enquanto Israel floresce, Jerusalém se torna o epicentro de uma disputa que parece não ter fim. A Cidade Santa é reverenciada por judeus, cristãos e muçulmanos. Suas pedras antigas contam histórias de reis, profetas e sacrifícios. Mas o que deveria ser um lugar de união espiritual é, na verdade, o coração de conflitos intensos. Discussões sobre fronteiras, direitos e soberania alimentam uma tensão global. Cada decisão envolvendo Jerusalém, cada palavra proferida por líderes políticos parece carregar um peso desproporcional, como se um fio invisível conectasse a cidade a eventos muito maiores. Ao mesmo tempo, há algo intrigante acontecendo. Movimentos religiosos de todo o mundo falam de um tempo em que Jerusalém será central em eventos proféticos. Peregrinos caminham por suas ruas com olhos atentos, como se procurassem vestígios do que ainda está por vir. Mas para muitos a questão permanece. Por que Jerusalém é tão importante? Os conflitos em torno da cidade não são apenas geopolíticos. Eles parecem ter uma dimensão espiritual que ultrapassa qualquer entendimento humano. Nações poderosas entram em disputa, alianças se formam e se quebram, enquanto a cidade permanece no centro de um turbilhão que cresce a cada dia. Enquanto o mundo observa, outro fenômeno está ganhando força. Ezequiel 36:24 fala do retorno dos judeus à sua terra prometida. Eles estão voltando, de todas as partes do mundo, como uma correnteza que não pode ser detida. O que será que esse retorno sinaliza? Imagine uma bússola cósmica que, não importa para onde aponte, sempre retorna para o mesmo lugar: Israel. Essa terra, que parecia perdida entre as páginas da história, está recebendo de volta seus filhos. O profeta Ezequiel, em 36:24, trouxe a promessa clara: eu os reunirei dentre as nações e os trarei de volta à sua própria terra. E agora, diante de nossos olhos, essa profecia se cumpre como um rio que segue seu curso inevitável. Desde os cantos mais distantes do planeta, os judeus estão voltando.
Alguns vêm de nações onde sua presença era quase desconhecida, como comunidades isoladas na Etiópia ou na Índia. Outros de grandes centros urbanos na América ou na Europa. Cada história carrega um mistério, como se um chamado invisível ecoasse em suas almas, guiando-os de volta para o lar ancestral. Mas não é uma jornada fácil. Muitos deixam para trás vidas construídas com esforço, trocando conforto por incertezas em uma terra marcada por conflitos. Ainda assim, eles vêm. A cada avião que aterrissa em Tel Aviv, trazendo famílias com malas e sonhos, o cumprimento da profecia se torna ainda mais evidente. E junto com eles, a terra se transforma, ganhando nova vida, nova energia. Mas por que agora? O que está movendo esse fluxo incessante de pessoas não é apenas a política ou a economia que os atrai. Parece haver algo mais profundo, algo que vai além do entendimento humano, como um fio invisível que os conecta ao destino traçado por Deus. E enquanto Israel se enche novamente de seus filhos, o mundo vive um fenômeno igualmente impressionante. Daniel 12:4. Profetizou que nos últimos tempos o conhecimento se multiplicaria. Estamos vivendo em uma era onde a explosão da informação parece ser tão inevitável quanto esse retorno. Será essa outra peça do mesmo grande quebra-cabeça? Era uma vez um tempo em que o conhecimento era como um rio tranquilo, fluindo devagar, apenas para aqueles que tinham paciência de buscá-lo. Mas, como Daniel profetizou em 12:4, haveria um dia em que muitos correrão de um lado para outro e o conhecimento aumentará. E hoje, o mundo não parece mais um rio calmo, mas um oceano de informações em constante tempestade. Pense em como vivemos agora. Um toque na tela de um celular é suficiente para acessar mais informações do que nossos ancestrais tinham em toda a vida. Cientistas desvendam os segredos do universo em laboratórios, enquanto máquinas dotadas de inteligência artificial aprendem e superam capacidades humanas. O que antes parecia distante, como viagens espaciais, está se tornando rotina. Nunca na história houve um período de avanços tão rápidos e intensos. Mas junto com essa explosão de conhecimento, vem o caos. As pessoas correm, sim, como Daniel previu, mas não apenas no sentido físico. Correm em busca de respostas, de sentido, de algo que possa preencher um vazio que a tecnologia não consegue suprir. A quantidade de informações é tão avassaladora que, em vez de clareza, gera confusão. O que é verdade? O que é manipulação? E por que, em meio a tanto progresso, o mundo parece estar mais fragmentado do que nunca? Por outro lado, o aumento do conhecimento não é apenas secular. Estamos vendo um despertar espiritual entre aqueles que procuram compreender os sinais dos tempos. Muitos enxergam nessa profusão de avanços uma correlação direta com os eventos proféticos, tentando conectar as peças. Mas enquanto o conhecimento aumenta, outra profecia também se destaca. Em Mateus 24:9, Jesus alertou que os fiéis seriam perseguidos por causa do seu nome. E em várias partes do mundo, essa perseguição está crescendo como uma tempestade que se aproxima. O mundo sempre teve uma relação paradoxal com a verdade. Em um momento, ela é desejada como um farol que guia. No outro, é rejeitada como uma luz incômoda que expõe demais. Jesus já havia advertido em Mateus 24:9: sereis entregues para serem atormentados e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. E hoje, esse ódio parece ecoar mais forte do que nunca. Em muitos lugares, a perseguição não é mais apenas uma ameaça distante, mas uma realidade cruel. Cristãos são arrastados para prisões secretas, seus lares destruídos, suas comunidades dizimadas. Em países onde o nome de Cristo é proibido, reunir-se para orar é um ato de extrema coragem. Lá, carregar uma Bíblia é tão perigoso quanto carregar uma arma.
Mas não é apenas nas zonas de conflito que essa profecia se cumpre. Em nações ditas livres, a perseguição é mais sutil, porém igualmente feroz. Pessoas perdem seus empregos, são ridicularizadas em público, desacreditadas por suas convicções. A mensagem de Cristo, que deveria ser motivo de esperança, é tratada como uma afronta. As palavras de Jesus dividem, e essa divisão provoca reações que muitas vezes culminam em violência, seja física ou emocional. Há uma ironia latente em tudo isso. Enquanto o mundo prega tolerância, o que é intolerado, curiosamente, é a mensagem da cruz. E, em meio à perseguição, os cristãos continuam a perseverar, muitas vezes com uma fé que desafia a lógica. É como se o sofrimento, em vez de extinguir o fogo, o tornasse mais intenso. E enquanto as nuvens da perseguição se adensam, outra sombra começa a surgir no horizonte. 2 Tessalonicenses 2:3 fala de um homem da iniquidade que será revelado, alguém que trará uma enganação sem precedentes. Quem será? E como o mundo responderá? Há um murmúrio no ar, algo que ainda não é dito em voz alta, mas que se faz sentir. 2 Tessalonicenses 2:3-4 fala de um homem da iniquidade que será revelado, alguém que se levantará contra tudo o que é santo, proclamando-se como Deus. E o cenário parece estar sendo cuidadosamente preparado, como se o mundo inteiro estivesse em um ensaio sombrio para a sua chegada. Hoje vemos uma busca desesperada por líderes que tragam soluções milagrosas. Nações divididas clamam por alguém que unifique, acalme, resolva. E nessa busca, uma figura carismática, dotada de palavras doces e promessas irresistíveis, pode surgir como a resposta que todos esperam. Não um líder comum, mas alguém que tenha um magnetismo quase sobrenatural, capaz de enganar até mesmo os mais atentos. Mas o que virá junto com essa figura? A profecia alerta que ele trará engano e desolação, estabelecendo-se como uma falsa esperança para um mundo já tão desgastado. Ele não virá com guerra ou espada, pelo menos não no início. Ele virá com paz, uma paz ilusória que será aceita de braços abertos. Afinal, um mundo em crise é terreno fértil para promessas que parecem impossíveis. Ao mesmo tempo, o avanço tecnológico e a centralização de poder criam um ambiente perfeito para o controle e manipulação em massa. Será que o momento está próximo? Será que essa figura já está entre nós, aguardando a hora de ser revelada? Enquanto essas perguntas ecoam, há outra profecia que parece entrelaçar-se com a chegada do Anticristo. Seria este o prelúdio para o maior evento da história humana? O tempo continua correndo e cada peça do quebra-cabeça parece se encaixar com uma precisão assustadora. O que ainda está por vir?